Olá a todos, neste vídeo iremos falar sobre os critérios de semelhança de triângulos e aplicações da semelhança de triângulos. Começamos pelos critérios. Ora bem, os triângulos são polígonos especiais. Não precisaremos, para provar que eles são semelhantes, de provar que os lados correspondentes são diretamente proporcionais, todos os lados, e que todos os ângulos correspondentes são geometricamente iguais. Tal e qual como temos que fazer para todos os outros polígonos. Existem três condições mínimas para provar que os triângulos são semelhantes. Ok, começamos aqui então pela primeira. A primeira condição mínima é o critério AA. São três critérios. É o critério ângulo-ângulo. Quer isto dizer que dois triângulos são semelhantes se tivermos dois ângulos internos de um igual aos dois ângulos internos do outro. Quando isto acontece, automaticamente os triângulos são semelhantes. Extraordinário. Apenas dois ângulos. O terceiro ângulo que nós temos como referência também seria igual. Olha, aqui o ângulo em B também seria igual aqui o ângulo em E. Também se provaria que é igual. Porquê? É o que falta para 180 graus. Entre aspas. 180 graus menos a amplitude dos dois ângulos internos daria o terceiro ângulo interno. E os três lados correspondentes também seriam diretamente proporcionais. Isto é extraordinário. Apenas ter dois ângulos iguais. Ora bem, temos aqui um exemplo em baixo. Temos, vou apagar então aqui esta informação, não vale a pena estar aqui. Temos dois triângulos. O que é que faltaria aqui como informação? Que o segmento AD é concorrente com o segmento BE, aquele ponto, o ponto C é o ponto de interseção, e temos ali então a indicação que o ângulo em A e o ângulo em D são ângulos de 90 graus. O que é que devemos fazer para escrever, para indicar que os triângulos são semelhantes? Olha, o mínimo é isto que está aqui. Dizer que o triângulo ABC é semelhante, e o sinal de semelhante é este tilzinho que está aqui, semelhante, escrito em linguagem matemática, ao triângulo CDE, pelo critério AA. Se quiseres ir mais além, mais corretamente, deverás escrever o critério. Porque dois triângulos são semelhantes, se tiverem de um para o outro dois ângulos correspondentes iguais. E, dado o critério, indicar então quais são os ângulos que são iguais. Neste caso, damos a indicação que o BAC e o EDC são ângulos de 90 graus e que o ângulo ACB e o ângulo ECD, que é os que temos aqui em C. Já demos isto no sétimo ano, informação do sétimo ano. São ângulos verticalmente opostos, pois ângulos verticalmente opostos são geometricamente iguais. E aqui está a indicação dos dois pares de ângulos que são exatamente iguais. Ora bem, segundo critério LAL, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes se têm dois lados diretamente proporcionais e o ângulo por eles formado igual. Ou seja, estamos a falar de quatro lados e isto é muito importante. Se tu quiseres ter atenção se é o critério LAL, tens que identificar nos dois triângulos quatro lados, dois em cada. Isto é muito importante. E o ângulo por eles formado também é muito importante. Não pode ser um ângulo qualquer. Tem que ser o ângulo formado. Estás a ver aqui o 4, o 7.2, é o ângulo formado por estes dois lados, que vai ter que ser igual ao ângulo formado pelos outros dois lados, o 3,6 e o 2. Mesma resposta, mesmo tipo de resposta. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo ECD pelo critério LAL, pois, e agora aqui então os lados diretamente proporcionais, 7.2 corresponde a 3.6, dividirmos os ângulos, dividimos os lados que são correspondentes um pelo outro, 7.2, 3.6, o 4 pelo 2, e verifica-se que eles são, mesmo resultado, lados correspondentes são diretamente proporcionais. E aqui está, não é um ângulo qualquer, o ângulo por eles formado, o ACB, e o ângulo por eles formado no triângulo mais pequeno, o ECD, são também iguais. Tem que se verificar que eles são iguais, são esses ângulos, os ângulos formados pelos lados que são diretamente proporcionais, pois, como vimos ainda há pouco, são ângulos verticalmente opostos. Ora bem, último critério LLL, lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se os comprimentos dos três lados de um são diretamente proporcionais aos três lados do outro. O triângulo que aqui está tem um esquema parecido com o anterior. Efetivamente, nestes dois triângulos temos dois critérios que podíamos aplicar. O critério LAL, como vimos há pouco, repara aqui o ângulo por eles formado, que era geometricamente igual, okay? Com a mesma amplitude. Mas essa era uma hipótese. Aqui neste caso, vamos utilizar o critério LLL. Temos três lados nenhum, temos três lados no outro triângulo, e então podemos afirmar que os dois triângulos são semelhantes, o ABC e o ECD, pelo critério LLL, pois, e agora a correspondência, 7.2 está para 3.6, assim como 6 está para 3, assim como 4 está para 2, em todos os lados correspondentes são diretamente proporcionais. A divisão dos lados correspondentes, do maior para o menor, deu 2,
A razão de semelhança aqui neste caso seria a razão de semelhança da ampliação. A razão de semelhança da ampliação seria 2. Quando os lados são diretamente proporcionais, podemos concluir então que os triângulos são semelhantes. Ora bem, aplicações da semelhança de triângulos. Para que é que os triângulos semelhantes e estes critérios que estivemos a estudar, para que é que eles servirão? Obviamente para resolver problemas, obviamente para resolver exercícios. Vamos ver agora uma série de exercícios, já estão resolvidos, em que conseguiremos ver a aplicação dos critérios de semelhança. Olha, o critério LLL, por os triângulos já terem lá os 3 lados, é o menos utilizado ou nunca utilizado aqui nos critérios, nas aplicações da semelhança de triângulos. Os dois mais utilizados, o LAL e o muito utilizado o AA. Apenas com 2 ângulos, com alguns lados que lá estão, conseguimos provar que os triângulos são semelhantes. E agora, um dado muito importante e que se confunde muita vez. Como é que eu sei se é o LAL ou se é o AA? O triângulo que nós estamos a ver, aqui temos a figura, tem 2 triângulos, com os dados que lá estão representados. A linha A mostra que os triângulos são semelhantes, então vamos já aqui para a linha A. Se conseguires ver nos 2 triângulos 2 pares de lados correspondentes, 5.4 está para 3.6, assim como o 6 está para 4, 2 pares, 4 lados. Então aí sim, poderá ser o LAM. Se conseguires provar, então, que o ângulo por eles formado em cada par de lados, no triângulo maior, no triângulo mais pequeno, é igual, então aí é o critério LAL. É o que nos acontece aqui. Os triângulos são semelhantes pelo critério LAL, pois os lados correspondentes 6 está para 4 e 5.4 está para 3.6, ou seja, a razão de semelhança da ampliação 1.5, os lados correspondentes são diretamente proporcionais, e o ângulo por eles formado, muito importante, já vimos isto no critério, não é um ângulo qualquer, são os ângulos por eles formados, o ABC e o DBE são ângulos verticalmente opostos, ou seja, são geometricamente iguais, o ângulo por eles formado é geometricamente igual. A linha B calcula AC. AC não sabemos qual é que é o seu comprimento, mas sabemos que é o correspondente a 7.2. Se fosse uma coisa de 7º ano, esta unidade é a unidade de 7º ano, mas mais simples, poderíamos utilizar uma regra de 3 simples logo diretamente. Agora, como já temos aqui as razões de semelhança, se calhar é mais fácil, e até pelo vídeo que vimos anteriormente, o vídeo que foi feito anteriormente dos polígonos, que fala nesta questão da razão de semelhança entre os polígonos, podemos utilizar diretamente a razão de semelhança. Como é uma razão de semelhança de ampliação e tu queres o valor correspondente do lado maior 7.2, mas o correspondente no triângulo mais pequeno, então não vamos multiplicar, vamos dividir 7.2, dividindo por 1.5, dá-nos então o valor correspondente que é 4.8. Ora bem, um último exercício 2, relativo aqui à aplicação da semelhança de triângulos. Temos um esquema, na figura está representado um prédio que se encontra em obras. Para lançar o lixo foi instalada uma conduta, a conduta que se consegue ali ver, aqui indicada na figura. Determina a altura do prédio. Atendendo aos dados da figura, determina a altura do prédio. Ora bem, o que nós pretendemos aqui é determinar a altura do prédio. Da minha experiência, facilmente alguém passa o passo 1, o passo 2, grande parte do passo 3 e apenas apresenta as contas e a resposta no passo 4. Não devem fazer isso. Ok? Porquê? Porque o que sustenta a identificação de uma razão de semelhança ou dos lados serem diretamente proporcionais é o facto dos triângulos serem semelhantes. E para tal, tem que se provar que os triângulos são semelhantes. Isto é muito importante. O passo 1 e o passo 2 são os passos mais importantes para conseguirmos chegar ao desenvolvimento do exercício. Ora bem, primeira parte. Não acontece aqui, mas se for o caso, deves fazer sempre isto. Fazer um esquema. E se não tivermos letras nos triângulos, acrescentar aqui umas letras nos triângulos. Então temos aqui o triângulo maior, que representa, digamos que, vou arriscar aqui no meu esquema, o triângulo que vai da altura do prédio até aqui à sua base, fazendo aqui um ângulo de 90 graus, e até aqui ao nosso caminhão, que está aqui estacionado, para receber o lixo. Okay? Se reparares, então, o lado aqui em baixo, a sua base, é composta por estas duas distâncias, o 6 e o 2, então dá 8 metros. Importante aqui, o dado aqui, para tirarmos aqui os dados. O que nós queremos saber é aqui a altura do prédio, então, ok? Depois, um outro caso,
que o triângulo ficou um bocadinho mais do que a altura do prédio, mas não vamos considerar isso. No segundo caso, é este triângulo pequenininho que está aqui. Este triângulo pequenininho que está aqui, o que é que nós sabemos dele? Esta distância aqui é 5 e em baixo então os dois metros. Ali com a base do triângulo e a altura, base 2 e a altura 5. Este esquema ajudar-nos a conseguirmos depois chegar aos valores para conseguirmos fazer os cálculos. Mas primeiro que tudo, temos que dizer isto. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEC pelo critério AA. Primeiro, identificar o critério que justifica que os triângulos são semelhantes. Pois, ABC e DEC são 90 graus. Temos aqui então um ângulo de 90 graus. Aqui, em E e em B. E BCA e ECD, eu até dei a mesma letra, olha aqui com atenção, até dei a mesma letra, porquê? Porque aqui na extremidade este ângulo é exatamente igual, é comum aos dois triângulos. Quando acontece que temos um ângulo comum aos dois triângulos, obviamente ele terá a mesma amplitude. Então já está justificado que os triângulos são semelhantes. Passo 2 é a justificação de que os triângulos são semelhantes. Passo 3. Como os triângulos são semelhantes, então os lados correspondentes são diretamente proporcionais. E agora sim. Agora, ou fazendo uma regra 3 simples, ou identificando a razão de semelhança, seja ela da ampliação ou da redução. Eu aqui fiz para a razão de semelhança da ampliação, é mais fácil, é só multiplicarmos, mas podíamos ter optado para a razão de semelhança da redução. A razão de semelhança da ampliação é 4, temos o 5 no lado correspondente no triângulo mais pequeno, queremos o lado correspondente no triângulo maior, muito bem, é só multiplicar. 5 vezes 4, 20, e a resposta à altura do prédio são 20 metros. Ok, aqui temos dois exercícios de aplicação que te ajudarão a fazer os exercícios que tens para fazer na parte das aplicações da semelhança de triângulos. Até o próximo vídeo.